Olá! Pensar a segurança da região central com um olhar sobre o bairro Cambuí. Tema que foi discutido em reunião do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança, e que teve a participação do presidente da Câmara de Campinas no início de julho. O bairro faz parte da área de abrangência do 13º Distrito Policial e teve o registro de 65 roubos, de 10 veículos também e 449 furtos. E é sobre esses e outros números que o Questão de Ordem fala hoje, justamente com os nossos convidados, e a segurança do bairro Cambuí, com o presidente do CONSEG Cambuí, o senhor Carlos Cruz, também com o presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Major Jaime, e com o presidente da Comissão Especial de Estudos, que analisa a população em situação de rua aqui de Campinas, o vereador Paulo Gaspar. Sejam todos bem-vindos e eu já vou falar com o senhor Carlos Cruz, representando aqui o CONSEG do Cambuí. Quando a gente fala dessa primeira reunião, que teve inclusive a participação do representante do Legislativo Campineiro, hoje, qual é a maior preocupação da população quando a gente pensa em segurança? Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui na Câmara Municipal, neste programa, com você, Mirna, e principalmente com a participação do vereador Paulo Gaspar, do vereador Major Jaime, para discutir os assuntos da segurança, principalmente do Cambuí, do qual eu sou presidente do Conselho. São duas coisas que eu acho importante esclarecer para começar essa conversa. A primeira é que o Conselho de Segurança, os Conselhos de Segurança, são órgãos públicos, são criados por decreto pelo governo estadual. E recentemente teve uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes, comemorando os 28 anos de criação dos CONSEGs, através do governador Mário Covas, que teve a intenção, já naquela época, de fazer uma aproximação do cidadão com os órgãos de segurança do Estado para poder haver essa integração e uma discussão franca, aberta dos assuntos de segurança. A segunda coisa que eu acho importante dizer também é que a questão de segurança do bairro do Cambuí não é uma questão preocupante. Os índices de segurança do Cambuí são índices de primeiro mundo. Os números indicam que esses indicadores apontam idêntico a indicadores de países do primeiro mundo. É que depois da pandemia, é que houve um aumento significativo de furtos e também, que é um fenômeno que é no mundo inteiro, mas acontece muito aqui no Brasil, São Paulo, Campinas também, que é a população de rua, os chamadas pessoas vulneráveis. E isso nós estamos discutindo com seriedade, com cuidado, com respeito ao drama dessas pessoas, os seus dramas pessoais que os levam para se tornarem vulneráveis e serem moradores de rua, mas também com um olhar para blindar ao máximo a segurança do cidadão e da população do Cambuí. Sim. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho, já que o senhor tocou justamente nessa questão desse fenômeno que tem acontecido em diversos países, em diversas cidades brasileiras, inclusive aqui também, a questão da população de rua, vereador Paulo Gaspar. Quando a gente faz esse recorte, e a gente sabe que a Comissão Especial de Estudos é uma comissão temporária, que tem aí um período limitado para fazer um trabalho como este. A questão do Cambuí, ela já foi discutida na comissão. Qual é o olhar que vocês têm quando a gente pensa na população em situação de rua, voltada aí para essa questão do Cambuí, que também é um bairro comercial, é um bairro também que a gente tem muitos bares, tem uma vida noturna e se mistura muito também as residências que ali estão. Boa tarde a todos. A comissão está focando num bairro, numa localidade específica,
Claro que a gente sabe que o centro de Campinas é a região onde tem maior concentração, e você tem um centro expandido, onde está o Cambuí, Guanabara, Botafogo e todos os Vila Industrial, né? Outros bairros aí que também tem esse problema de forma muito forte, né? E a gente sabe que a questão da situação da população de rua, ela sempre existiu, sempre vai existir, mas como disse o Carlos aqui, os números são preocupantes e a gente sabe que a tendência é aumentar aqui em Campinas, não só em Campinas, como todas as grandes cidades do Brasil, porque tem inúmeros fatores que levam a esse agravamento. A pandemia foi um deles, a questão da desigualdade social, a questão socioeconômica e a questão das drogas é uma coisa que aumenta também no mundo todo. E para a gente combater isso vai depender de uma frente multissetorial, uma sinergia muito grande de várias secretarias envolvidas aí, para a gente tentar mitigar esse problema, porque nós estamos aqui falando de Campinas, de política municipal, mas nós temos também política estadual e nacional, então é bem complexo o assunto. Tá, e quando a gente fala em segurança pública, é claro que a gente não poderia deixar de fora o presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal, o vereador Major Jaime, que além de ser presidente da comissão, claro, tem toda uma bagagem também, como o próprio nome diz, né, ele é policial reformado. Quando a gente pensa nesse tema e faz esse recorte, vereador, o que a gente pode pensar em contribuições que a Câmara Municipal pode trazer quando a gente dá esse olhar lá no Centro Expandido, em especial ali na região do Cambuí? Seja bem-vindo. Sim. Obrigado, Mirna, mais uma vez por poder participar aqui desse programa. Obrigado também, doutor Carlos Cruz, tá junto com a gente aqui. Também o Paulo Gaspar, um amigo que a gente está sempre em algumas demandas, em conjunto. Mirna, sua pergunta é muito boa, porque na verdade você até antecipou um pouquinho. E, doutor Carlos Cruz, eu tive o privilégio, eu falo privilégio porque eu aprendi muito, foi um tempo de um aprendizado muito grande. Eu trabalhei durante 3 anos da minha vida, de 2012 até 2015, comandando a primeira companhia do 8º Batalhão, que é exatamente essa área onde o Cambuí, ela participa. A área da primeira companhia do 8º é um pouco maior, então vamos desde o Paineiras, vamos pegar ali um pouco próximo ali para quem conhece o Parque Ecológico, Ípica, Nova Campinas, Centro, pedaços da Vila Industrial, Botafogo, Guanabara, como bem falou também o Gaspar. É uma área complexa, com vários problemas, com várias demandas. E o Cambuí, realmente o Dr. Carlos Cruz está muito correto na avaliação dele. Ele tem uma característica diferente de outros bairros aqui de Campinas e tem indicadores criminais realmente bons. De uma forma, como a gente pode falar assim, absoluta, ele tem números positivos. Mas de uma forma relativa, a gente tem que fazer as observações e hoje o capitão da companhia, que é o capitão Shimabokoro, como também a comandante do batalhão, que é a Coronel Cássia, eles têm a avaliação da complexidade que é ali a região central, onde o Cambuí também faz parte, e dos problemas que estão naquela comunidade. Em particular, do que a gente está falando aqui da questão do morador de rua, isso é uma problemática que nós sabemos não é exclusiva da cidade de Campinas, não é da cidade de São Paulo exclusivamente, mas o que nos preocupa, e eu aqui mais uma vez agradeço, e já falei isso por várias vezes, Gaspar? Eu agradeço pelo Gaspar ter tomado essa iniciativa de constituir essa comissão de estudos e da forma que ele está conduzindo. A forma que ele está fazendo, presidindo, já está sendo diferente. Nós temos o nosso relator, que é o Cecílio. Cecílio também está muito antenado, está muito ligado e conectado junto com o presidente, com todas as visitas que a gente está fazendo, os locais que nós estamos indo, tudo está sendo relatado. As pessoas estão sendo chamadas aqui também para que possam ou testemunhar, ou pelo menos dar uma mensagem para a sociedade, falar o que cada órgão está fazendo. Essa é uma preocupação dessa comissão. Então, quando você nos pergunta o que a Câmara Municipal pode contribuir, acredito que um pouco da minha experiência, um pouco da experiência do Gaspar, que é um urbanista, um pouco da experiência de outros parlamentares também fazem parte, todos podem ajudar de alguma maneira e
principalmente, nós somos representantes da sociedade, né? A gente tem que ouvir muito mais, né, a sociedade, isso tem sido feito. A gente, a cada instante que a gente conversa com uma pessoa, invariavelmente as pessoas falam sobre isso. Sábado estava na feira do Centro de Convivência, né, conversando com muitas pessoas e falando de várias questões ali, mas a gente fala de 10 assuntos. 3 ou 4 vai falar de morador de rua, né? Então a gente estava lá no sábado à tarde, muito bonito, mas todo mundo ali preocupado ainda com a questão da segurança, né? Como é que isso vai ser tratado futuramente. Então acho que a gente vai poder explorar um pouco mais esse assunto, né? Mas é uma preocupação sim nossa, né? E a Câmara tem assumido esse papel, né? E como eu disse, agradeço, viu, Gaspar, por você estar à frente e poder conduzir a comissão do jeito que você está fazendo. Acho que ao final, né, acredito realmente que ao final a gente vai poder contribuir, poder dar sugestão e apresentar ao poder público que tudo que está sendo dito aqui não é somente um órgão só que vai tomar a decisão ou que vai ajudar na solução. É a comunidade como um todo e todos os órgãos envolvidos. No ano passado, nós tivemos aí a sinalização, Dr. Carlos Cruz, para uma união entre os Consegues do Cambuí e do Centro para a elaboração de um documento chamado Observatório da Segurança Pública. Isso, ele saiu do papel, está em que estágio? Ele está evoluindo. Nós temos conversado bastante com o presidente do Consegue do Centro. É evidente que esse problema, ele é mais concentrado no centro da cidade do que propriamente dito no Cambuí. Mas existem locais que são, vamos dizer assim, que chamam muito a atenção. Nós temos uma preocupação muito grande com aquela região ali do centro de convivência. Ali tem uma concentração. Nós temos ali a polícia militar, tem a base ali. Tem a base. Okay. Essa base, até uma questão de justiça, historicamente ela foi possível, ela foi implantada pelo trabalho da Lúcia D'Ottaviano, que à época era presidente do Consegue do Cambuí. Foi um trabalho do Consegue do Cambuí, já naquela época alertando para a crescente preocupação com essa população vulnerável, né, que fez com que fosse criado, que fosse materializado aquela base lá do centro de convivência. Mas nós estamos conversando, nós temos trocado muitas experiências e temos feito reuniões com eles para, vamos dizer assim, para contribuir com a elaboração de algum programa. Agora, é evidente que nós do Conselho temos muito pouca poder decisório. Sim. Mas a nossa convicção é que aquilo que o vereador Paulo Gaspar falou, que isso necessita necessariamente de uma atuação transversal dos órgãos da prefeitura, os órgãos de segurança, os órgãos de ação social, dos órgãos de saúde, né, que é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança e uma questão, evidentemente, de ação social. Porque a gente já conversou em outras oportunidades aqui no Questão de Ordem, falando sobre segurança pública, trouxemos inclusive na ocasião até o modelo do Vizinhança Solidária, que já existe, por exemplo, no Consegue do Taquaral e outros bairros, mas quando a gente pensa no Cambuí, que tem outras características, lá existe também esse programa, é possível implantar, já que a gente está falando aqui de setores de comércio, bares noturnos e residências também. De vizinhança solidária? Isso. Claro, nós temos núcleos de vizinhança solidária. Está aumentando a população porque o Consegue do Cambuí, ele pega essa região, Consegue Cambuí, Nova Campinas, e aquela região ali do shopping, né? Do Flamboyant. Flamboyant. Então, isso está sendo muito... E essa característica, essa é uma questão que depois da verticalização do Cambuí, em que aumentou muito a população do bairro,
E o bairro também se transformou num bairro boêmio, né? Um bairro onde a população noturna, um movimento noturno de bares, restaurantes é muito grande, né? Então, essa questão da vizinhança solitária está muito presente e está sendo muito trabalhada no nosso concelho. Quando a gente fala, inclusive, dos números, né, apresentados e falamos aí da questão de furtos e roubos, no ano passado, inclusive, existia uma preocupação em relação ao comércio, algum momento em que as lojas estavam fechadas e havia algum tipo de invasão, uma série de coisas. Isso foi superado? Superado não foi. Na verdade, o que está nos preocupando, o índice de segurança tem aumentado bastante a incidência de furtos. Tá. Principalmente em fiação. Impressionante, né? Como, de repente, o comerciante chega de manhã, o comércio dele está destruído, não tem mais um fio, a fiação foi toda roubada. Eu até, nesse sentido, achei interessante, o vereador Cabelo, ele propôs, tem um projeto de lei dele que está tramitando, para, vamos dizer assim, estabelecer um controle maior do comércio de fios, de cobre e tal, onde necessariamente tenha que haver nota fiscal. Eu não estudei direito ainda o texto, porque foi recente a proposta que ele fez. Mas essa questão, os furtos, eles têm sido mais concentrados nessa questão de lojas do comércio, na madrugada de fiação. Mas tem aumentado, tem até aumentado e tem sido alarmante o número. É importante salientar, inclusive, que nós temos leis municipais que tratam da questão dos fios de cobre, por exemplo, e também das tampas, por exemplo, de ralos de inspeção, por exemplo, daquela tampa da Sanasa, entre outros. E mesmo assim, talvez a legislação ainda não cumpra, porque esse receptador, ele está encontrando de alguma forma uma maneira de conseguir comercializar esse produto. Alguém está comprando. Se ele está roubando, se está havendo uma incidência muito grande do furto, sim, é porque existe a receptação. É aí que tem que ter ação. Outro dia teve um assalto na Sanasa, né? Sim. E eles conseguiram chegar até o receptador, né? Essa é a ação que tem que ser intensificada. Quando a gente pensa em especial ali na região do Centro de Convivência, que inclusive o Centro de Convivência está em reforma, numa fase ainda dessa reforma, o que dá para a gente pensar também em trazer, como o Major disse, a população que frequenta ali tem a preocupação, tem uma circulação também de população de rua, apesar de não ser os lugares, porque a gente sabe até por todas as reportagens que fazemos e acompanhamento, que a maior parte se concentra no centro e agora em especial ali na Vila Industrial, devido aos serviços que atendem a população. Mas o que a gente dá para pensar nessa questão de atendimento também à população que circula ali no Cambuí? Complicado. Questão da segurança, acho que é número 1, que precisa de mais polícia na rua para efetuar esses flagrantes, para dar mais sensação de segurança para quem está utilizando o comércio, bar, restaurante, enfim. A gente estava falando de receptação. Tem receptador delivery. Então, o cara não vai para o depósito entregar fio lá e receber nota fiscal. O receptador vai lá com o carrinho dele e tem uns pontos lá onde ele pega esse pessoal. Então, assim, como que você vai pegar no flagrante? Essa é a questão, né? Entendi. A gente sabe o modus operandi deles, né? Eles são criativos, né? O brasileiro é criativo para as coisas erradas, principalmente. Então é isso. Número 1 aí é a gente tentar, aquela frase que você não gosta de usar, né, Major, enxugar gelo. Isso é um enxugar gelo. Quando pega, vai levar para onde? Chega no dia seguinte está solto, porque não tem mais onde botar gente em presídio. Então esse é um problema que a gente vai, na segurança pública, infelizmente, vai enxugar gelo. A não sei que a gente faça lá que nem o presidente de El Salvador fez um presídio lá para 40 mil pessoas, né? E aí parece que diminuiu o número lá de violência. Enfim, mas não é a solução, né? É sempre enxugando gelo. A solução, ela vem no longo prazo, que aí a gente sabe que envolve
saúde no primeiro momento, que é para essa grande maioria aí é usuário de droga e álcool, então eles vão ter que enfrentar um tratamento de saúde. Segundo, a hora que acabar o tratamento de saúde, vai para onde? Estão na rua de novo. Então isso é um círculo vicioso que não termina nunca. Aí entra a habitação, que nós não temos em Campinas. Política de habitação, tanto para evitar aquelas pessoas que vão para a rua, que aí elas vão, ainda não estão no mundo das drogas do álcool, mas na hora que ela entra para a rua, ela inevitavelmente vai se afundar no álcool da droga para poder sobreviver na rua. E você tem aqueles que foram para a rua porque a família deu um pé na bunda dele porque ele é um viciado e drogado dentro de casa. Ou ele foi por N motivos e aí na rua ele acabou se viciando. Então é um problema de longo prazo, de médio e longo prazo, que a gente resolve com saúde, com assistência, com habitação, para depois, no último momento, pensar na capacitação e reinserção dessa pessoa na sociedade. É um processo longo. São muitas fases, então. É um processo longo, não existe milagre nisso. Né? E aí existe política municipal, estadual e nacional, tem as de remediação e as de prevenção, enfim, é um negócio muito grande. Então, na sua pergunta da população do Cambuí, o primeiro momento que a gente precisa é de mais efetivo na rua para dar essa sensação de segurança para as pessoas. E você que assiste o Questão de Ordem, pode, a partir de agora, enviar aqui, através do WhatsApp da TV Câmara Campinas, a sua pergunta aos nossos entrevistados. Anote aí o número, 19 97829 3776. Você manda a sua pergunta para o WhatsApp da TV Câmara Campinas e a gente já lê aqui no ar para que nossos entrevistados possam responder aí, claro, na medida de que essa resposta possa ser dada por um deles. Então anote aí, 19 97829 3776. E quando a gente pensa nessa questão da segurança, a gente falou agora do convivência, por exemplo, do Cambuí, muito se discute no centro, por exemplo, a ocupação dos espaços urbanos, né? Quando a gente pensa na segurança, ela obrigatoriamente permeia por essa ocupação? Sim, sem dúvida. É uma preocupação da segurança pública, né, que os espaços públicos possam ser ocupados, né, os espaços até que a gente possa dizer, né, particulares que também tenham, né, a utilidade e finalidade dele. Obviamente que o centro de Campinas, eu até fico espantado, Dr. Carlos Cruz, porque eu trabalhei no centro de Campinas, eu gosto do centro de Campinas, né, tive realmente experiências muito boas. E quando a gente vê o centro hoje, né, com placas de aluga-se, vende-se, comércios, né, coisas que há 10 anos atrás, né, isso foi exatamente 10 anos quando eu estava trabalhando, a gente não tinha. Eu só colocava a placa de passa-se o ponto, talvez no outro dia ou dois, né, já não estava mais, a pessoa já ia ter um comércio, já ia ter alguma coisa. E hoje, infelizmente, né, as pessoas não estão querendo mais ir para o centro. As pessoas preferem ir para um shopping, preferem até ir para uma outra cidade do que frequentar o centro de Campinas, que infelizmente nos últimos anos tem se degradado, tem passado por um processo que não é bom, não é positivo. Mas dentro desse mesmo aspecto, né, a gente está com um especialista aqui, que é o Gaspar, a gente até tinha discutido já, ou discute, né, ainda essa questão. Devemos criar políticas públicas, né, espero que a gente possa, de uma maneira muito eficiente, junto com o governo hoje do prefeito Dário, fazer essa discussão e dentro desse projeto que a gente dê os primeiros passos. Ao mesmo tempo que a gente fala da questão do morador de rua, a gente sabe, né, isso é uma certeza, o que não fazer. Porque eu assumi a companhia em 2012 e em 2012 tentamos, né, junto com o Poder Público Municipal, naquela oportunidade, conversar, dialogar, tentar achar ali alguma solução que a gente pudesse contribuir como segurança pública. E a solução que a gente percebeu ali, que alguns tomaram, é de não fazer nada. Naquela oportunidade, para mim, ficou muito claro. As pessoas que estavam no poder na época, mais ou menos assim, deixa como é que está para ver como é que fica. E olha como é que ficou. A situação piorou. Então, dentro do que foi até já dito por você, Gaspar, você acabou de falar, a gente precisa fazer alguma coisa. São várias frentes, né? A Mirna falou, são várias etapas, né? Tem saúde, tem a questão do trabalho, tem a questão da segurança, tem a questão da habitação, tem várias frentes, mas tem que ser feito alguma coisa. A gente não pode simplesmente saber que tem um problema, saber da complexidade dele, ver com certeza desafios, dificuldades que a gente vai ter, mas a gente não, vamos lá, vamos, né? E eu realmente não gosto dessa palavra enxugar gelo, né?
Mas a gente está, né, nessa situação aí há anos, fazendo a mesma coisa. E aí eu não culpo a assistência social, né? Eu não coloco a responsabilidade em cima deles. Eu acho que eles são uma parte dessa questão toda, na busca da solução. Mas Campinas não pode ser, como foi no governo anterior. Eu lembro de participar de uma reunião em que o gestor da época estava feliz porque Campinas ganhou um prêmio como a cidade que tinha, né, não lembro nem exatamente qual era o termo, mas a cidade que tinha mais contribuído com relação à assistência a morador de rua. Era um prêmio assim que, na verdade... Mais generosa, acho que era alguma coisa mais solidária. Mais solidária, acho que era algo nesse sentido. Mas a gente não pode achar que esse prêmio é positivo se as pessoas... O cidadão de Campinas, o morador de Campinas, o empresário de Campinas, as pessoas que vivem na cidade, elas não se sentem bem, não se sentem seguras. A gente não pode ficar feliz com isso. Então, a minha crítica é sempre nesse sentido. Vamos olhar o morador de rua. Tá bom, né? Vamos olhar o morador de rua, né? O problema que ele tem, né? que nos comove, mas vamos olhar também o morador do centro da cidade. O empregador que está no centro da cidade, né, os funcionários que acabam não morando aqui, mas trabalham, estão no dia a dia. Então a gente acaba, às vezes, invertendo algumas questões ou mudando prioridades e esquecendo do principal, que é a convivência de todos. Acho que o morador de rua tem que ter a sua assistência e deve continuar. Ele tem que ter realmente condições de sair dessa situação onde ele se encontra, e muitos querem. É isso que é a nossa briga, né, Gaspar? A gente percebe que muitos querem, mas da forma que está sendo conduzido em alguns momentos, é para que ele permaneça. A forma que é colocada é para que ele fique naquela condição, né, e venham outros de outros lugares. É isso que a gente sempre vê nas cidades aqui. Isso não é uma fantasia, né? Como alguns falam, mas vem uma Kombi à noite, de madrugada, e deixa morador de rua. Isso é um fato. Já tivemos, né? Flagrantes, inclusive. Já né? tivemos flagrantes. Porque Campinas se caracterizou na região aqui, nossa, da grande Campinas, a gente se caracterizou como uma cidade que acolhe, uma cidade que recebe, e tem todo um aparato, todo um serviço público voltado para isso que outras cidades não têm. Então é algo que a gente tem que pensar. Tá, e a questão da tecnologia. Até que ponto a tecnologia pode ser usada a favor da segurança pública? A gente falou, inclusive, já tivemos discussões de projetos de lei aqui no Legislativo, falando justamente, olha, já que a gente não consegue ter câmeras, né, do serviço público em todos os locais, vamos fazer parceria com a iniciativa privada para poder usar essas câmeras. Você acha que isso é viável? Em que ponto a tecnologia e até quando ou até onde podemos ir com o uso da tecnologia? Olha, eu tenho uma percepção da importância e, acima de tudo, da realidade do processo evolutivo, né? Tudo obedece ao processo evolutivo. Se você voltar a 20 anos atrás, a realidade era outra, até porque os instrumentos tecnológicos de 20 anos atrás são completamente obsoletos. E essas evoluções tecnológicas, elas se incorporam tão rapidamente no dia a dia do cidadão que nós até não já percebemos da velocidade com que essas alterações se processam. Mas é evidente que essa evolução, ela tem que se incorporar aos serviços que ela proporciona. Nesse sentido, não só da evolução tecnológica, mas pelo processo evolutivo no seu todo, eu gostaria de fazer duas observações importantes. A primeira é a nossa satisfação em perceber o trabalho que o prefeito Dário Saad vem se esforçando em realizar, principalmente nas suas secretarias fins, aquelas secretarias que chegam através da saúde, através da educação, do transporte, ação social, chega na ponta, na qualidade de vida do cidadão. Mas ele fez uma intervenção recente, pontual, na Secretaria Meio, que foi absolutamente fundamental e nós esperamos que tenha uma consequência positiva muito forte, que foi o desmembramento da Secretaria de Planejamento
com a Secretaria de Urbanismo. E colocou na Secretaria de Planejamento um técnico altamente qualificado. Altamente qualificado. E ele deu uma entrevista dizendo a que veio, ou ao que ele pretende fazer, que nos dá indicadores de que a sua atuação vai ser muito importante no enfrentamento desses problemas. Ele abordou a questão do... Quem vai no centro da cidade depois das 7 horas da noite, aquilo é um deserto. A cidade que devia estar viva, né, ela é um deserto. E ele abordou muito bem isso. A segunda questão foi, na reunião de junho, nós fizemos uma análise lá com muitos comerciantes e moradores no Conseg do Cambuí, que conseguimos fazer um diagnóstico das angústias, não só do morador, como do cidadão, referente à questão da segurança, da saúde e principalmente da crescente população de rua, que até 2019 calculava-se que tinha 1.000 pessoas, pessoas morando em rua. E dobrou, já estamos em 2.000, e se não tomar cuidado, isso vai a 4.000. E nessa reunião de junho, nós decidimos convidar o presidente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini, para que comparecesse na reunião. E ele foi na reunião de julho. Essa é a segunda observação. A primeira é com relação à esperança que nós temos de uma ação efetiva do novo secretário do Planejamento, sendo facilitador das outras secretarias fins, para que busque, se não solução, mas que busque amenizar o problema. Mas o vereador Rossini, com muita paciência, ele participou de toda a reunião e ouviu a todos e concluiu com 2 coisas que eu achei que valeram a pena a presença do nosso presidente da Câmara na nossa reunião. A primeira foi ele se comprometer pessoalmente, até dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui como presidente da Câmara, mas estou também como cidadão do Cambuí. Eu moro do Cambuí e estou preocupado com tudo isso. Essa é a primeira questão. E se dispôs a força do seu cargo de segunda maior autoridade da cidade lhe dá de poder também ser, dentro do Legislativo, o organizador de ações efetivas para enfrentar o problema, ele encerrou com uma frase muito forte, que para nós ela passa a ser quase que um lema da nossa luta lá no Conseg Cambuí. O vereador Rossini disse assim: nós estamos diante de um problema que não podemos deixar crescer. Nós não podemos deixar esse problema crescer. Isso, para nós, foi definitivo no sentido de iluminar a pista para dar o norte e o rumo do engajamento do nosso Conseg, do Conseg Cambuí, nessa luta da cidade. Aí a questão do policiamento lá. Olha, o policiamento, nós não temos queixa. Tá. Nós não Tanto temos, GM quanto nós não PM. temos queixa com relação à PM, e os relatos dos moradores é da imediata intervenção quando chamados. Major, isso é uma justiça que nós fazemos ao capitão Shimabukuro, que vai em todas as reuniões e leva lá a prestação de contas do que a PM atendeu na nossa região no mês corrente. E a Guarda Municipal também, muito precisa. Teve um probleminha da Guarda Municipal, que nós pedimos a intervenção do vereador Rossini. Ele chamou aqui, numa reunião do Conseg, chamou o secretário da Segurança, nós pusemos a queixa e no mês seguinte já tivemos o resultado de que o problema que se apresentava, com essa intervenção, ele baixou a níveis aceitáveis.
Tá, quando a gente pensa, inclusive, nessa questão da tecnologia, vocês já falaram aqui na Câmara também questão de câmeras e tudo mais. De que maneira hoje, na visão de vocês, essas câmeras, né, principalmente a gente sabe que lá no Cambuí, muitos edifícios, muito dos barzinhos e outros comércios têm esse dispositivo. Vocês acreditam que uma parceria com o poder público poderia, não digo resolver, mas de certa forma também contribuir nesse tema? Posso responder? Pode, fique à vontade. Com a sua permissão, Gaspar. Mirna, com certeza. Eu posso falar exatamente do que vem acontecendo hoje com Campinas. Então, no primeiro ano de mandato, né, do prefeito Dário, nós tínhamos aí, eu não vou falar o número exato, né, o secretário de Segurança tem esse número de cabeça, mas devia ter em torno de umas 200, 250 câmeras que estavam funcionando na cidade e com algum tipo de interligação. Estava no evento de aniversário da Guarda, a Guarda Municipal no dia 14, agora aniversário da cidade, fez 26 anos, e eu estava conversando com o diretor da Sincamp, que futuramente vai mudar de nome, vai ser Centro Integrado de Comando e Controle, e ele vai ter uma perspectiva e um trabalho muito maior. E vai ter à disposição 1000 câmeras. Nesse primeiro momento, agora no nosso ano de 2023. 1000 câmeras todas da prefeitura ou não, nessas parcerias? Não, nessa parceria, até bom esclarecer, Mirna, você também, né, sempre muito bem antenada. Você que é um morador, que às vezes tem a sua câmera na sua casa, um comerciante, tem as câmeras voltadas para a rua, entendam isso para as pessoas não confundirem. O interesse público é que a gente tenha as câmeras que estão voltadas para a rua, em que é uma circulação livre, né, da área, e que é importante que essas câmeras possam estar interligadas em um centro de controle. E esse centro de controle ele já existe, né, ele já está pronto, né, está em fase final ali de inauguração, podemos colocar assim, e essas câmeras elas vão ajudar muito. Obviamente que elas não são a solução. Então a gente vê com cidades como Londres, Chicago, que tem aí milhares de câmeras, né? São coisas até impressionantes, né? Que você tem dentro dos centros de monitoramento da polícia, você consegue ter câmeras em cada esquina da cidade. Mas Campinas está evoluindo nesse sentido. O projeto Monitora Campinas, eu acredito que ele é sim algo positivo, vai trazer resultados, mas não é somente ele. A gente não pode achar que a câmera vai substituir o homem ou vai substituir a análise, né, de uma circunstância ou de um evento. Então, junto com isso, a própria Guarda Municipal também tem a formatura de mais de 100 homens, agora no final do ano. Tivemos concurso, né? Tivemos concurso. Nem é final do ano, Mirna. Vou até reconsiderar. Na verdade, se não me engano, o mês que vem, a gente já deve ter esses homens já trabalhando, homens e mulheres trabalhando já nas ruas de Campinas. Segundo o secretário de Segurança, vão priorizar também a região central. O Dr. Carlos Cruz acho que já deve estar ciente disso. E depois a gente vai ter uma outra escola de formação também com mais 100 homens da Guarda Municipal. Ao mesmo tempo, eu também quero trazer uma notícia. Estive conversando com o comandante-geral da Polícia Militar na última quarta-feira, Gaspar, né, com o Coronel Cássio. É uma pessoa muito inteligente, é um homem realmente muito aguerrido naquilo que faz. E a gente foi falar exatamente da região de Campinas, falar da cidade de Campinas, alguns assuntos que a gente está tratando aqui. A gente acabou até falando, Gaspar, juntamente com ele. E ele também tem a mesma percepção. A Polícia Militar já tem aí aprovado, né, que tudo é de acordo com a lei, né, doutor Carlos? Já tem aprovado aí a abertura de concursos públicos e a região de Campinas também vai ser vista de uma forma diferenciada. Por conta da demanda, da importância da nossa região, a gente sabe que depois da Grande São Paulo, né, muitos problemas são aqui da nossa região de Campinas, então ele também, a gente pôde discutir com ele, o chefe de gabinete, né, Coronel Eric, da mesma forma para que eles possam, nesse sentido, entender a importância e como tudo pode ser feito melhor aqui para o nosso município. Então eu quero até deixar essa mensagem que ações vêm sendo feitas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é só segurança pública, a gente insiste nisso, então a segurança pública pode contribuir, mas a gente precisa de outras esferas do poder. Lembro até
não somente do poder público municipal, mas do poder público estadual, através das suas secretarias. Eu acho que o nosso prefeito, ele tem muita vantagem, porque ele é do mesmo partido do nosso governador. O nosso governador, ele tem uma visão para a nossa região de Campinas, para a nossa cidade de Campinas. Nós temos vereadores também que são próximos a ele, como o vereador Igor Diego. Então, eu acredito que a gente possa, sim, ter ações positivas também do governo do estado, né? O Ministério Público pode nos ajudar também, né, Gaspar? Para que a gente possa chegar em soluções. O que a gente não pode é ficar simplesmente, não vou usar aquela palavra de novo, né? Ficar enxugando gelo, mas que a gente possa, sim, efetivamente sentar, conversar e a caminho de uma solução. Quando a gente pensa nesse caminho, e o senhor traz aqui uma comissão para ter esse olhar atento à situação das pessoas que hoje estão vivendo nas ruas da nossa cidade, como que a gente pode pensar nessa contribuição? Eu lembro que, inclusive, eu acompanhei algumas das reuniões, tivemos aí, claro, a participação das autoridades da segurança pública, tivemos já da assistência social, parece-nos que agora no segundo semestre teremos o pessoal da saúde. Já veio. Né? Já veio? E aí, como que a gente consegue unir cada uma dessas vertentes para pensar numa política pública para a cidade? E aí depois eu vou fazer a próxima pergunta, que é com esse novo contexto. O plano diretor deve ser renovado em breve, e aí? Então, para mim, essa fotografia já está muito clara do que a gente precisa fazer com a população de Rua de Campinas. O que a comissão tem que fazer hoje? A comissão tem que detectar cada uma dessas áreas que você citou, assistência, saúde e segurança, se existe gargalo, se existe algo a ser melhorado, porque essas três secretarias já fazem um ótimo trabalho. Mas a gente já percebe, o Dr. Carlos falando aqui e outros bairros que a gente conversa, que a demanda é muito maior do que a oferta, ou seja, o poder público não dá conta da quantidade de gente. A gente está em contato com as ONGs que fazem assistência social, por exemplo, que tem muita gente na rua porque eles não conseguem absorver. Tá. Então, precisa de muito mais investimento em assistência. Aí entra aquilo que o Major falou, bom, mas aí a gente também não quer ficar conhecido só como uma cidade que recebe bem, porque vai todo mundo vir para cá, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Vamos dizer assim. Você não pode deixar as pessoas sem atendimento, mas, por outro lado, se você atender, só der a porta de entrada, não tem a porta de saída. Ou seja, essas pessoas vão ficar viciadas só na assistência, né? Então, a solução ela vem no longo prazo, não tem, como eu já disse aqui, não tem milagre. No curto prazo, o que a gente precisa fazer? Precisa melhorar a questão do atendimento dessa população, que deixa a desejar, mas tem que focar na solução. Então, de cara, eu já digo para você, 2 problemas que a gente tem aqui. Habitação, que nós não temos, que é um pilar fundamental nesse trabalho de sinergia, e a questão da capacitação. Nós temos Reprocamp, temos o projeto Mão Amiga, temos vários projetos aí, mas sem esse elo de todas elas juntas, ele também não funciona, porque ele fica ali meio no esquecimento. Compreendo. Até a pessoa chegar na capacitação, é um longo percurso que ela tem que passar. São várias etapas que essa pessoa passa, porque ela não sai de uma condição de drogado, uma pessoa que não tem nem condição de se definir por si só, para chegar e falar, não, eu quero me capacitar e quero um emprego. Ela não consegue porque o vício é maior do que ela. Sim. Ela pode dizer isso por algum momento, daqui 5 minutos ela já não sabe nem o que ela disse lá atrás. Então a solução não tem curto prazo. O que nós precisamos fazer? Políticas de longo prazo, principalmente na questão do desenvolvimento urbano. Então, quando o Carlos falou aqui do papel do novo secretário, que é o Marcelo Colottini, eu também já conversei com ele, e tudo que ele fala, que ele pretende fazer, é uma demanda antiga dos urbanistas, que é uma visão de longo prazo para Campinas. O maior exemplo disso, Curitiba. Curitiba fez isso há 60 anos atrás com o Jaime Lerner, e graças à continuidade das políticas, pensando no longo prazo, é que Curitiba se tornou o que é, né? Um exemplo no mundo inteiro, não é só no Brasil, de planejamento urbano. E qual que é a importância do planejamento urbano para a população em situação de rua? Porque hoje nós temos em Campinas espaços degradados na cidade toda, principalmente no centro, Cambuí um pouco menos, mas Vila Industrial e outros bairros muito mais, de vazios urbanos. E quando a gente fala de vazio urbano, não é terreno vazio, é prédio abandonado, é casa abandonada.
E por que está tudo abandonado? Por N questões. Primeiro, pela crise socioeconômica que a gente tem, pandemia e muitos fatores, mas se a gente não tiver administração pública pensando em projetos de longo prazo, a gente não resolve a situação. Tentando deixar bem clara a situação, eu como arquiteto, se você não tiver projeto desenhado para a cidade, projeto mesmo, centro de Campinas, a gente tem cortiços, a gente tem espaços degradados, a gente tem ali o camelódromo, temos tudo ali. Um arquiteto, um urbanista, eu pego aquilo ali, eu transformo num paraíso esse centro de Campinas. Mas como que você vai viabilizar isso? Eu vendo a ideia, o projeto eu faço. Ó, isso aqui virou uma Dubai. Okay. Eu posso transformar. Qualquer um pode fazer isso, entre aspas, no papel. Aí eu vou atrás de vender essa ideia para o mercado. Eu vou atrás de investimento. E dinheiro tem no mundo inteiro para captar. O BID está querendo investir lá no PIDS, lá da Unicamp. Então dinheiro tem, precisa de projeto bom. E quem tem que fazer isso? É o poder público, não é o mercado que vai fazer. O mercado não vai chegar, quero transformar o centro de Campinas. E qual a contrapartida que nós vamos ter? Então quem tem que fazer isso é o poder público, é o prefeito, através do seu secretário de planejamento. Eu fiz até uma crítica na questão de dividir a secretaria agora, porque por que não fez isso no começo? Eu sou um defensor de dividir, mas tudo bem. Pegamos no segundo tempo, vamos ver o que a gente faz desse limão uma limonada. Colocou um cara lá preparado, que fala o mesmo discurso que nós urbanistas falamos há muito tempo. O tempo é curtíssimo para executar isso, mas o importante é a gente traçar esse plano para que o próximo prefeito tome isso adiante, o outro e o outro. Então não pode ficar como um plano de governo, tem que ficar com um plano de Estado. Isso é fundamental para resolver o problema da situação da população de rua, porque aí reorganizando os espaços públicos, você vai resolver a questão da habitação para essas pessoas e não vai ter mais os espaços degradados para elas se concentrarem, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Então, a gente vai pulverizar essa população, nós vamos colocar elas em setores onde elas vão ser assistidas, capacitadas e reinseridas na sociedade. Isso só pode acontecer no longo prazo. Quando a gente pensa, então, em como não transformar, por exemplo, algo planejado em um plano de Estado e não de governo? É uma boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Olha, em 1968, 69, até antes disso, com o governo Rui Novaes, de 65 a 68, ele criou um escritório de planejamento aqui em Campinas, nos moldes do input lá do Jaime Lerner. E o Quércia, quando assumiu o governo da prefeitura, como prefeito, ele manteve o escritório, mas em seguida ele criou uma fundação, né? E essa fundação, ela foi tão bem sucedida que foi criado o plano diretor de desenvolvimento de Campinas, que fez com que Campinas hoje suporte o crescimento que experimentou nesses 50 anos por uma série de intervenções estabelecidas pelo plano diretor lá no governo Quércia em 68. E essa fundação que ele criou, substituindo o escritório de governo, ela foi a inspiração dos deputados federais constituintes em 88, que fizeram a Constituição Cidadã, a nossa Constituição vigente, no que diz respeito à questão das regiões metropolitanas no país. O espelho, o modelo, o paradigma do texto constitucional que disciplinou as regiões metropolitanas no país na Constituição de 68 foi a fundação criada em Campinas, lá no governo do Orestes Quércia. Então, essa é uma questão fundamental. Eu acho que estaria de bom tamanho se o novo secretário, com essa visão que ele tem, ele é de formação jurídica, ele é advogado, mas ele tem formação em gestão pública e tem também formação
em meio ambiente, se não me falha a memória. Sim. Mas seria de bom tamanho, e me parece que ele está apontando para isso, de ter chegado o momento de nós termos um novo plano diretor que enxergue para o futuro, que enxergue para gerações futuras. Aí sim nós estamos falando de um projeto de Estado e não de um projeto de governo. Até porque, como o Jaime mencionou, a gente está num momento em que hoje nós estamos numa casa política, né? A Câmara Municipal de Campinas aí tem toda a sua questão política envolvida. E o senhor mencionou, inclusive, que hoje a gente tem o governo do Estado também que tem essa afinação com o governo municipal. Claro que, pensando na questão política, é um momento importante para afinar, para que Campinas consiga ter esse olhar do governo estadual em diversos aspectos da nossa cidade. Mas a gente também precisa pensar em um momento futuro que talvez essa afinação não aconteça. É meio que por aí? Mirna, você está certa, né, nessa sua análise, mas esse momento realmente é um momento importante para a gente aproveitar essas oportunidades. Até lembrando que o próprio secretário, né, todos citaram aqui Marcelo Colotini, que é um amigo que vai assumir essa secretaria com muitas ideias, com muita força para fazer mudanças. Ele também é uma pessoa que vem do governo estadual. Ele tem essa experiência também junto ao governo estadual, tem uma boa relação também com o nosso governador, acho que isso também pode facilitar. E como falou até o Paulo Gaspar, a gente tem que pensar a cidade para o futuro. É impossível que a gente veja uma cidade como a nossa, né, com o potencial, com a energia que se tem aqui, com a criatividade, com a capacidade humana, né, os recursos que tem, que a gente não consiga sentar, conversar, independente até de quem seja o governo. O governo é do PT a nível federal, o governo é do republicano a nível estadual, a gente tem que sentar e conversar, porque Campinas, eu vejo que ela é até maior do que essas discussões políticas. Obviamente que não é tão fácil assim, né, Gaspar? A gente sabe que tem vários fatores políticos que se colocam, mas ao mesmo tempo, o Dr. Carlos Cruz foi feliz também em falar que existiu esse laboratório não, essa fundação. A gente pode pensar algo, não exatamente numa fundação, mas a gente pode estabelecer aqui até uma legislação que deixe algo traçado realmente para o futuro, que não engesse, mas que também não permita que políticos venham de outros partidos ou de outros pensamentos e mude tudo que foi pensado, que foi tratado, que foi discutido, mas que eles sigam uma linha, né? Que essa linha não precisa ser um trilho, né? Que é um único, mas seja uma trilha, mas que ele tenha, né, um início, um ponto de partida, tenha uma rota e tenha realmente um ponto onde se pretende chegar. Eu acredito que existe sim uma discussão política, Mirna, que a gente pode ter nos próximos anos, que não vai ser fácil, política não é fácil de ser feita. Aí, mais uma vez eu falo aqui, o Dr. Carlos Cruz, que foi vice-prefeito, foi presidente da Câmara, foi vereador, o senhor bem sabe, né, que o mundo político, muitas vezes a conversa, ela avança e em alguns momentos ela se perde por motivos, às vezes até pessoais, mas acredito que Campinas está preparada para isso. Né, vejo um cenário ainda positivo. Eu sou um otimista, né, acima de tudo um otimista. Tudo bem. Posso fazer uma dúvida? Claro, fique à vontade. Dentro desse contexto da política de Estado e como que a gente mantém essa perenidade da política, tem um exemplo muito bom que é Maringá. Maringá ele tem um Instituto de Planejamento no modelo de Curitiba, que é vinculado ao Poder Executivo, e você tem o Conselho de Desenvolvimento, que é o CODEM municipal, que apesar de estar relacionado com o Poder Executivo, tem a maior participação da sociedade civil organizada. Pronto, exatamente isso. Então, se você tiver esses dois modelos trabalhando em conjunto, um pensando e planejando e o outro executando, é um modelo ideal, porque independente do executivo que mude a cada 4 anos, esse Conselho de Desenvolvimento ou essa agência de desenvolvimento, onde o protagonismo é da sociedade civil, é uma associação de entidades, como hoje você tem o Secov, você tem o Sinduscom, você tem a Bicamp, a SIC, tem umas 30 em Campinas. Você faz um pool dessas entidades e elas vão ter as suas câmaras técnicas de discussão para qualquer setor.
população em situação de rua, saúde, educação, o que for, debatendo de forma permanente. E isso é a base para sempre pensar e reestruturar o plano diretor da cidade. Então, teoricamente falando, nós temos a renovação do plano a cada 10 anos. Não precisa ser assim. A cidade é dinâmica. Nós podemos pensar o plano a cada 2 anos, se for necessário. E para isso eu criei a Frente Parlamentar de Legislação Urbana aqui na Câmara para a gente discutir tudo isso e antecipar essas discussões. Então, dá para fazer. A questão é a vontade política de querer trabalhar junto e também a sociedade civil se conscientizar que precisa trabalhar nesse modelo em conjunto, porque eles vão ganhar muito mais, porque nós vamos ter uma cidade, vamos dizer assim, a gente tem que colocar na cabeça do empresário, do cidadão que faz parte dessas entidades, que nós temos que pensar ganhar no atacado e não no varejo. Hoje todo mundo ganha no varejo, ou seja, cada um vai lá, se preocupa com o seu setor, né? Sim. E isso fica tudo fragmentado. Então, se a gente pensar, vamos pensar a cidade para todos, sim, todo mundo vai ganhar com isso. Aí nós vamos independente de qual região seja. Eu faço um paralelo para fechar com a reforma tributária agora. Muita gente contra, muita gente a favor. Se esses que são contra pensarem no país, eles seriam a favor. Porque é essa coisa de você pensar de forma sistêmica. Hoje você a Campinas vai perder um pouquinho mais que a outra, vai pela própria condição dela, mas se a gente pensar que indiretamente ela vai ganhar mais quando o Brasil melhorar, quando o estado de São Paulo melhorar, então essa questão do ângulo e da perspectiva que você enxerga. Ou seja, a gente percebe, nós estamos, se não me engano, acho que a gente está no programa já 251 ou 252. A gente já teve muitas questões de ordem por aí. E agora eu me lembrei que logo nos primeiros a gente falava sobre segurança pública e era um tema mais fechado. E a gente percebe o quanto esse tema tem evoluído, que quando a gente fala hoje, a gente pensa dessa maneira transversal. Tanto que a gente ficou aqui mais de 10 minutos falando sobre a questão do planejamento da cidade, né? Ou seja, hoje, quando se fala em segurança pública, se fala em aspectos como um leque. É mais ou menos por aí? Se você me permite uma questão de ordem, eu diria a você que essa fórmula que o vereador Paulo Gaspar apresentou, essa sim é uma fórmula que deve chamar a atenção do secretário, que é você ter o órgão executor, esse sim vinculado à gestão pública, e o órgão pensante, que este sim composto pelos mais variados segmentos da sociedade civil. Aliás, vereador, essa era a fórmula da fundação lá do Quércia, do passado. A fórmula era essa. O Quércia trouxe para presidir a fundação quem já era o presidente o responsável pelo escritório de planejamento, que foi um grande arquiteto, que era diretor da Faculdade de Arquitetura da PUC de Campinas à época, chamado Antônio José do Pinho, não sei se você já ouviu falar, mas foi ele, então foi um grande arquiteto que não tinha vinculação com a gestão, mas fazia toda a integração dos segmentos da sociedade civil no pensamento e apresentação deste programa intenso que foi o plano diretor. Sim, e quando a gente pensa nessa questão, vamos voltar lá na região do Cambuí. Hoje, o senhor mencionou a questão dos furtos dos cabos, né? A questão de veículos, isso está tranquilo? Ela está dentro dos níveis aceitáveis. Okay. Você tem lá furto de carros, você tem... Mas, como eu disse a você, Mirna, os indicadores do Cambuí são indicadores de cidades do primeiro mundo. Nós, do Cambuí, nos desgarramos dos índices dos outros bairros, né? Porque lá realmente é diferenciado. Nós não temos, vamos dizer assim, não é alarmante. O que é alarmante são as ameaças, como, por exemplo, o vereador Paulo Gaspar citou aí o morador de rua que consome drogas, álcool e outras substâncias. 25% do consumo é de crack.
E crack é uma droga devastadora. Sim. E o medo que nós temos, este sim, é a nossa grande preocupação, que o centro de convivência venha a ser uma Cracolândia. Compreendo. Aí é que nós damos a importância à frase que agora é uma palavra de ordem para nós, do presidente Rossini. Nós estamos diante de um problema que não devemos e não podemos deixar crescer. Tá, e a questão, nesse sentido, vamos falar agora, fazer esse recorte lá no centro de convivência, entra a questão dessa reforma que está acontecendo lá nesse momento. Claro. Importante. Claro. O problema, vamos dizer, que quando concluir a reforma, ele vai ficar mais atraente ainda, né? Mas aí as pessoas não vão ocupar com as atividades de cultura e as atividades artísticas? Mas o centro de convivência, ele tem duas características. A primeira é o interno. Tá. Mas você tem o externo, que é uma espécie de um teatro de arena, sim, ao ar livre. É ali que mora o perigo. É lá dentro que mora o perigo, na área externa. Lá pelo lado de fora as pessoas se concentrarem lá. Porque, por exemplo, no São Paulo, a Cracolândia, o que é? Não é em locais fechados. Não, é no meio da rua. Onde eles encontraram lá uma região que favoreceu aquela concentração. Ora, se você passa por ali, você sabe a entrada, mas você não sabe onde vai ser a saída ou se você sai. Esse aqui é o perigo. O nosso medo do centro de convivência é a área externa. Com aquilo tudo reformado e pronto, ali vai ser muito atrativo aquela área e você sabe que a ocupação social daquele teatro de arena é muito pequeno. Eu não conheço uma atividade, salvo, exceto raríssimas exceções, de ocupação de alguma atividade pública. Né? Isso a gente vai ter que, com certeza, fazer uma apuração, mas a última notícia que a gente teve, que inclusive hoje é o dia em que as empresas interessadas numa proposta para a segunda fase da reforma do centro de convivência, elas têm que apresentar essa proposta até a data de hoje. Inicialmente era a data que estava marcada, a gente não sabe se a prefeitura vai prorrogar ou não esse prazo. No orçamento total da obra é de 70 milhões de reais, sendo que 20 milhões foi usado na primeira etapa e a segunda 50 milhões, superando ainda um pouco mais de 60% do valor anunciado em 2022, que era inicialmente de 44 milhões. A gente lembra que essa obra tem uma parceria com o governo do estado de São Paulo e está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ou seja, a gente ainda vai aguardar para ver como vai ficar essa questão. E claro, a gente pode discutir aqui numa próxima oportunidade, justamente para pensar, né, como não transformar esse espaço que inicialmente tem todo esse objetivo de trazer vida cultural e artística para a região do Cambuí, como o senhor disse, não transformá-la talvez num local em que passe a ser aí a moradia de tantas pessoas em situação de rua. É mais ou menos por aí. Moradia e local de consumo. Local de consumo. Do crack, uma cracolândia, esse é o risco. Nesse sentido, quem conhece São Paulo e conhece o Teatro Municipal de São Paulo, arquitetonicamente falando, é um orgulho para nós aquela. É maravilhoso. Mas qualquer espetáculo que seja programado para o Teatro Municipal, as pessoas que querem, é uma luta você chegar à entrada do teatro, porque o entorno é todo ocupado por pessoas que vão te importunar no seu caminho para assistir o espetáculo lá dentro. Compreendo. E agora nós estamos chegando ao finalzinho do Questões de Ordem de hoje e, claro, eu peço aí as considerações finais de cada um de vocês, fazendo justamente essa reflexão de tudo que nós discutimos aqui. E hoje o tema é a região do Cambuí, como que a gente pode pensar
a segurança para garantir a segurança de quem mora, de quem trabalha e de quem circula por essa região. Major Jaime. Mirna, boa questão, né, que você está colocando para a gente finalizar. A ideia é exatamente essa. A cidade de Campinas é uma cidade maravilhosa. Eu sou paulistano, nascido e criado na região central de São Paulo. O senhor fala do Teatro Municipal, eu trabalhei em frente no MAP, né, na Praça Ramos. Você sabe. Sei exatamente o que o senhor está falando. E eu me apaixonei por essa cidade. A cidade tem muitas coisas boas. E tudo que a gente está discutindo é realmente para a gente buscar soluções para que essa cidade seja muito melhor do que ela já é. O centro de convivência, o Cambuí, né, o nosso centro como um todo, ele tem um potencial muito grande. É a maior cidade da região, aqui da região metropolitana de Campinas. Nós atraímos pessoas de outras cidades, de outros locais de outros estados, como o sul de Minas. Nós temos aqui coisas muito boas para serem trabalhadas. Infelizmente, né, eu vejo que decisões políticas erradas fizeram com que a gente se perdesse nesse caminho, mas eu ainda, com o pé no chão, eu falei que eu sou otimista, mas com o pé no chão, acredito que a gente pode ainda colocar o nosso trem no caminho, né, numa rota segura, num caminho seguro, para que a gente chegue realmente numa cidade melhor daqui a alguns anos. Eu talvez não veja muitas das coisas, mas que a gente possa contribuir, né, para que 30, 40, 50 anos Campinas esteja na vanguarda ainda, como ela sempre esteve. E sempre, isso é marcante, né? Maior do que muitas capitais do nosso Brasil. Então eu tenho fé que essa discussão ela é muito boa, muito importante, mas as pessoas precisam parar de ficar somente pensando em política pessoal do seu grupinho e pensar na cidade de Campinas e pensar no seu povo. Acho que com isso a gente pode chegar em algum denominador. Vereador Paulo Gaspar. Eu vejo que a gente precisa melhorar a questão do trabalho das secretarias envolvidas, da população em situação de rua, sempre melhorando na questão da assistência, porém a situação é de longo prazo, a solução, e eu vejo a questão da habitação como o pivô central da tragédia, que o grande problema é a falta de habitação. Muita gente não tem essa percepção, mas o fato é que muita gente deixaria de ir para a rua se tivesse onde morar. Muita gente que quer sair da rua não tem para onde ir, então falta habitação nos dois sentidos, na contramão e no outro sentido contrário. E para isso a gente precisa debater bastante, por isso que a comissão já convocou, entre aspas, o Arli e todo o time dele da Coab para vir debater essa questão aqui. Eu já protocolei dois projetos na casa, o Moradia, primeiro, que é para atender a população de rua, e a locação social, que é alinhado com o governo do estado, inclusive o governo federal, que já tem essa política, mas o município ainda não tem. A locação social, nós estamos assim 20 anos atrasados, precisamos investir nisso, retrofitar os Aquele aluguel que existe social da Coab é totalmente diferente disso. Esse você dá o dinheiro para o cara e o cara vai usar droga e não usa para habitação. Ah, correto. A locação social, a Coab vai ter o imóvel dela, vai botar a família lá dentro, ela tem controle de quem mora lá dentro, vai ter o trabalho assistencial, saúde e capacitação em cima de quem mora lá dentro. Você dá a porta de entrada e porta de saída também. Ela vai morar o tempo necessário ali para ela poder se reestruturar. Então o município não tem condição de dar moradia para ninguém. Isso é a maior crítica que eu faço para a Coab hoje. Tem 40 mil pessoas na fila, você tem ali umas dezenas de unidades disponíveis, só que você não atende as pessoas que precisam, porque essas pessoas têm que financiar na Caixa, então quem precisa realmente não tem condição de financiar. E aí ela acaba fazendo o papel de imobiliária, ela está com um tremendo gargalo ali para resolver. O que ela precisa dar é o direito de morar. E aí nós temos hoje mais de 50 mil imóveis abandonados em Campinas e mais de 40 mil pessoas na fila da Coab. Ou seja, como assim? Nós temos mais imóveis abandonados do que pessoas precisando para morar. Então está faltando política pública de habitação. Carlos Cruz. Mirna, em primeiro lugar eu quero manifestar a minha alegria de ter participado desse programa e percebido a seriedade com que a Casa, a Câmara Municipal, tem tratado questões tão sérias. Eu já fui membro da Casa, já fui vereador, fui presidente da Câmara, isso num passado muito longínquo, né? Mas eu volto a dizer que eu me aprecio, eu tenho
muita bem-querência pelo processo evolutivo. E a TV Câmara faz parte desse processo evolutivo. Essa facilidade hoje que o cidadão tem de acessar o que se discute, o que se fala. Eu mantenho diariamente no Jornal da Cidade, no Correio Popular, eu sou o editor da coluna Checkmate. E desde quando eu passei a ser o redator da coluna, eu passei a assistir a TV Câmara, todas as sessões da Câmara. E fiquei maravilhado, porque através da TV Câmara, você tem acesso. Antigamente, se alguém quisesse saber o que se discutia, tem que ir lá assistir. Lá pessoalmente. Pessoalmente, lá das tribunas. Hoje não. Hoje, do celular, está na viagem, está na estrada, ele está vendo o que está sendo discutido, e isso é o processo evolutivo. Então, eu parabenizo você pela condução, uma condução impecável do nosso Questão de Ordem de hoje, né? E dizer a você que mantenho a minha esperança e a minha convicção de que o processo evolutivo não há solução de continuidade. Não, ele permanece vivo dentro desse tecido social e da gestão pública. Então, eu manifesto mais uma vez a minha alegria de ter participado, de ter contribuído com algumas intervenções no programa e a minha expectativa de que a nossa cidade, que já é uma referência, Campinas, é um orgulho para nós morarmos em Campinas. Nós temos bolsões de terceiro mundo, mas Campinas tem bolsões de primeiríssimo mundo, né? E essas discussões e essas intervenções, elas contribuem para a gente cada vez mais ir diminuindo as distâncias sociais que nós encontramos hoje aqui. A gente fala aqui de uma cidade que foi crescendo como uma coxa de retalho, foi sendo costurada, e que agora a gente tem que pensar de uma outra maneira para a gente conseguir equacionar tantos anos em que isso acabou acontecendo numa cidade como Campinas, não é verdade? Exatamente. Eu agradeço a participação de vocês e agradeço. até um próximo programa. Já fica aqui uma discussão. A gente lembra que nós estamos em recesso parlamentar, mas há muito trabalho aqui na Câmara Municipal de Campinas que você pode acompanhar lá no site www.campinas.sp.leg.br. E o Questão de Ordem a gente tem também lá na playlist da TV Câmara Campinas. Você entra lá e encontra tantos outros debates que nós trazemos aqui no nosso programa. Lembrando que você pode nos acompanhar nos canais 11.3, 4 da NET e 9 da Vivo Fibra também. Até um próximo Questão de Ordem.